Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma pequena e objetiva aula de configurações de mira para quem joga Red Dead Online com controle. E no final deste vídeo eu vou passar algumas dicas pessoais que irão melhorar a sua gameplay. Vamos nessa! A primeira coisa que você vai fazer depois de conectar o seu controle é abrir o menu do jogo e ir na opção Configurações. Seleciona a opção Controles. Esta é a seção Configurações de controles. Por padrão vem assim, do jeito que está aparecendo aí na tela para vocês. Vamos focar aqui no que realmente importa para a gameplay. Até o final deste vídeo você vai sair expert em configurações de mira, sensibilidade e zona morta. Começando aqui por mira e armamento. Modo de foco de alvo a pé. No total temos 4 opções: normal, estreito, mira livre e amplo. Por padrão vem normal. Eu vou explicar primeiro o que é esse modo de foco de alvo. Vamos fazer de conta que o meu cavalinho aqui é um jogador. O modo de foco vai determinar a região onde a trava de mira vai ativar. Muito obrigado, NPC, por atrapalhar aqui a minha aula, né? Olha só. Esse NPC... Poxa vida. Beleza, galera, vamos lá, mais uma vez. O modo de foco vai determinar a área onde a trava de mira vai ativar no seu oponente. Vamos imaginar que o meu cavalinho ali, o Nirvana, é um jogador, tá? Se eu deixar o modo de foco mira livre, não vai travar nunca, ok? É semelhante ao que acontece com quem joga no mouse e teclado. Não existe trava de mira para mouse e teclado. A gente sabe que a Rockstar Games prefere trabalhar com jogos para consoles, então é algo exclusivo do controle. Ela nunca fez uma portabilidade para mouse e teclado e dificilmente ela fará isso. O modo de foco estreito vai deixar a área de foco estreita, aonde você vai travar a mira. Ou seja, o meu retículo ali, o ponto, tem que estar dentro desse quadrado vermelho para poder travar a mira no oponente. O modo de foco normal, que é o padrão, a área vai ser um pouco maior que o estreito. Mais uma vez eu tenho que estar com o retículo dentro dessa área e mirar para poder travar a mira no oponente. Agora, o modo de foco amplo é uma região muito maior. E isso aqui, para quem joga PVP, é muito importante. O modo de foco de alvo no amplo dá uma vantagem significante para o jogador. Então coloque o modo de foco de alvo no amplo, porque vai ter uma área maior para você travar a mira no seu oponente. Aqui em montaria e veículo, a mesma coisa, você vai deixar amplo também, porque a explicação é a mesma. O nível de assistência de mira, por padrão, vem no máximo e você vai deixar assim mesmo. Então o interessante aqui é você deixar no máximo também. Assim você travou a mira no inimigo, ele pode ir um pouco para a esquerda ou para a direita, a sua mira vai seguir ele um pouquinho. É semelhante ao que acontece no Warzone, por exemplo. No Warzone tem a assistência de mira para controle, né? Você mira no cara ali, o cara pode correr um pouquinho para a esquerda ou para a direita, mas o retículo fica acompanhando por um período de tempo curto. Aqui é a mesma coisa, então você deixa o nível de assistência de mira no máximo, tanto para montaria e veículo quanto para a pé. Controles em terceira pessoa. Isso aqui é muito importante. Você tem que escolher um controle em terceira pessoa que seja melhor para o teu estilo de jogo. O padrão, você vai correr com o personagem apertando o X ou o A. E eu não gosto desse modelo de corrida aqui no jogo. Você tem que ficar pressionando. Já basta você ter que fazer isso com o cavalo, né? Quando você está com o seu cavalo, você tem que ficar apertando o X ou o A e não tem como mudar isso. Mas no personagem tem como você mudar. Eu gosto muito da opção FPS padrão. Assim eu posso apertar uma única vez o L3 e o personagem já começa a correr. Eu aperto mais uma vez e ele corre em velocidade. E eu fico livre para movimentar a câmera para a região onde eu quiser, entendeu? Você também pode estar apertando aqui para ver os controles, tá? Se você quer ter uma noção maior de como funciona cada configuração. Agora vamos à parte que mais interessa aos jogadores, que são sensibilidade e zona morta. Antes de mais nada eu quero explicar para vocês rapidamente o que é sensibilidade e zona morta. Quando eu falo sensibilidade de mira, estou basicamente me referindo à velocidade com que a mira se move na tela. É como ajustar o quão rápido a mira se mexe enquanto eu movimento o analógico do controle. Quanto maior a sensibilidade, mais rápido eu consigo mover a mira. Quanto menor, mais devagar. A ideia aqui é encontrar um equilíbrio que faça você se sentir confortável e no controle total durante a sua gameplay. Então é algo totalmente pessoal, galera.
Depois eu mostro as minhas configurações pessoais ajustadas para quem quiser copiar. Agora eu vou explicar rapidamente o que é a zona morta ou Dead Zone, que a galera tem muita dúvida. Zona morta é a região no centro do analógico do seu controle, onde nenhum movimento é detectado. De uma forma simples, é como uma zona neutra, antes de você começar a movimentar a mira. Ajustar a zona morta é como decidir o quão longe você precisa mover o analógico antes do jogo perceber que você quer mexer a mira ou a câmera. Uma zona morta menor significa que a resposta começa mais cedo, enquanto uma maior significa que você tem que mexer mais o analógico antes de começar a se movimentar dentro do jogo. A escolha depende do seu estilo de jogo, é claro, e também do seu conforto. Agora que você sabe o básico sobre sensibilidade e zona morta, vamos falar sobre a sensibilidade de visão. A sensibilidade de visão é o movimento da câmera no jogo. Quanto maior a sensibilidade de visão, mais rápido é o movimento da câmera no jogo. Quanto menor a sensibilidade de visão, mais devagar é o movimento. Então você vai testando até encontrar a sensibilidade de visão ideal para o seu estilo de jogo. Para mim, eu gosto de deixar no máximo. Eu realmente gosto que a câmera se movimente o mais rápido possível enquanto eu estiver jogando, entendeu? Sensibilidade de mira é a velocidade da mira da arma. Quanto maior a sensibilidade de mira, mais rápido eu consigo mover a minha mira dentro do jogo, olha só. Hoje em dia, a minha preferência pessoal na sensibilidade de mira é deixar no máximo também. A aceleração de mira e visão. Se você deixar uma aceleração de mira e visão baixa, ao movimentar o analógico, seja da câmera ou da mira, você vai perceber que vai começar lento e conforme você vai movendo, vai aumentando a velocidade, até chegar na velocidade final. Com a mira a mesma coisa, ela começa lento e vai aumentando a velocidade. Então a minha preferência é deixar no máximo, sendo assim, eu mexo para o lado, mexo para o outro, a mira ou a câmera e já está na velocidade final que eu programei na sensibilidade de mira ou na sensibilidade de visão. Sendo assim, já está na velocidade máxima, entende? Não vai ter aceleração, não vai começar devagar e desencadear uma velocidade conforme eu for movendo o analógico. Zona morta de mira e visão, você já sabe o que significa zona morta. Eu gosto de deixar um pontinho acima do mínimo, tá? Se você deixar uma zona morta muito alta, olha só o que vai acontecer. Eu estou mexendo o meu analógico aqui, quase por completo, e olha só o tantinho que mexe a câmera. Porque eu tenho que fazer um movimento muito maior no analógico para registrar no jogo, entende? Se eu deixar a zona morta de mira e visão no mínimo, o mínimo esforço que eu fizer no analógico já vai movimentar a câmera ou a mira. Beleza? Minha preferência pessoal é deixar um ponto acima do mínimo. Agora vamos para a configuração de primeira pessoa. Controles em primeira pessoa, eu vou usar o mesmo que eu uso para a terceira pessoa, que é o FPS padrão. E aqui a sensibilidade de visão e de mira é o mesmo conceito da terceira pessoa, só que preferencialmente eu prefiro deixar a sensibilidade de visão 3 pontos acima do zero, a sensibilidade de mira 3 pontos acima do zero também, a aceleração de mira e visão no máximo e a zona morta no zero. É assim que eu uso meus controles em primeira pessoa. O conceito é o mesmo, como eu acabei de explicar, só que quando você está jogando com uma arma de luneta, o interessante é você usar sensibilidades menores, entende? Porque o ajuste que você vai ter que fazer no alvo, às vezes é milimétrico. Então se você deixar uma sensibilidade muito alta, você vai estar lá mirando no cara, errou o primeiro tiro, vai querer ajustar o segundo. Se você fizer muita força no analógico, você vai perder totalmente a mira do seu oponente. Então é melhor deixar uma sensibilidade baixa para você conseguir ajustar milimetricamente. Eu posso garantir que essas configurações aqui são excelentes para quem quer jogar com uma arma com luneta, como por exemplo um rifle carcano. Fique à vontade para copiar, essas são as minhas configurações de primeira pessoa e também terceira pessoa. Mas é claro, é algo pessoal, você tem que testar até encontrar o que é melhor para você, beleza? Agora galera, eu vou passar aqui algumas dicas que irão ajudar na gameplay
de vocês. Se você é o tipo de cara competitivo e quer jogar PVP, quer fazer tretas no modo livre, eu recomendo você jogar sempre com o controle conectado no cabo. Eu sei que é chato, né? Você às vezes está lá deitadão, sentadão no sofá e não quer aquele cabo de controle no meio da sala ou no meio do quarto, mas quando você conecta um cabo em seu controle direto no videogame, no console ou no PC, o input lag é menor. Isso é totalmente comprovado. O tempo de resposta vai ser menor dentro do jogo, você vai ter um pouquinho de vantagem. Você consegue realizar as ações mais rápidas e precisas dentro do jogo. Claro que isso vai depender também se o seu controle é original, por isso aqui vai outra dica. Se você puder, compre um controle original. A não ser que você seja aquele cara casual, eu só quero jogar, só quero ir lá fazer a minha entrega de mercador, caçar uns animais, explorar, beleza. Pode ser qualquer controle aí de 50 conto. Eu hoje em dia não sou competitivo, hoje em dia eu não faço PVP, eu não faço treta, então eu tô jogando com controle genérico mesmo. Mas eu já tive controles originais e eu posso garantir que dá uma diferença sim. Porém, se prepare porque estraga muito rápido o controle quando você está jogando Red Dead Online. Principalmente você que vai jogar com a carta na mira da morte, vai ter que ficar ativando a carta na mira da morte. O analógico vai pro pau, dá drift, muito problema de drift. E também vou passar uma dica agora para você. Se o seu controle estiver com drift, recomendo deixar a zona morta de mira e visão um pouco maior. Pode deixar até aqui no meio, tá? Porque se você estiver com problema de drift, isso aqui vai ajudar. Drift é quando o controle está mexendo sozinho, né? Ele já está com aquele desgaste no analógico, ele começa a mover sozinho o personagem e a mira. Todos os meus controles deram drifts, cara, nenhum se salvou. É algo que com o tempo vai acontecer, inevitavelmente, se você jogar de forma muito louca, né? Igual eu jogava. Hoje em dia, como eu falei, eu já não sou tão competitivo, eu sou mais casual, então eu não tenho estragado tanto controle. No mais é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilhem o vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!